Tá, porque a gente está online. Deixa eu só ver agora aqui se a gente já... Márcio, me avisa aí quando entrar. Bom, acho que já estamos no ar, né? Eu tô só vendo aqui. Só dar um segundinho para a turma entrar, até porque a internet está meio ruim também nessas... Só confirmar aí. Tá no ar aí, mano? Legal. Bom, pessoal, primeiro boa noite aí. Queria agradecer o Stefano aí. O Stefano, para quem não conhece, já teve aí em 2 vídeos nossos aí que foram bastante elucidativos. O Stefano é cirurgião de cabeça e pescoço, e a ideia é a gente fazer um bate-papo rápido assim aqui sobre o coronavírus. Eu sei que já tem muita informação circulando aí, mas acho que a diferença que a gente queria fazer aqui era deixar aberto para as perguntas e interagir mais com vocês, né? Stefano, então, boa noite, obrigado aí. Se puder fazer uma introdução breve aí, a gente depois tem algumas perguntas já que as pessoas tinham mandado, e Beleza. estou com elas aqui, depois eu vou pegando as que o pessoal for mandando aqui pelo chat aqui do Facebook. Beleza. João, boa noite, obrigado pelo convite. Acho que nesse momento de pandemia, o que a gente tem para fazer de principal é divulgar informação, tentar combater o que for de fake news enfim, desmistificar a doença e o que a gente pode fazer para prevenir a doença, como é que a gente pode cuidar das pessoas, quando que a gente tem que ir para o hospital. São dúvidas, por vezes, muito básicas, mas que eu tenho recebido, por exemplo, no Instagram, diversas vezes as mesmas dúvidas. Estou repostando. Então, a gente, né, eu tenho que trabalhar, vou para o hospital, acabo vendo alguns comportamentos também que a gente pode esclarecer que não são necessários. Então, por exemplo, uma coisa que a gente conversou recentemente foi isso. Quando é que o paciente com suspeita de coronavírus ele tem que ir para o hospital? Tá? Então, 80% dos pacientes infectados eles vão ter uma doença leve, que vai ser semelhante a uma gripe normal. Tá? Quando você tem uma gripe normal, você não vai para o hospital. Tá? Então, você vai ficar em casa, vai fazer tratamento sintomático e vai ter a precaução estamos em pandemia, de não passar para os outros que morem com você, ou eventualmente, se você estiver aqui na rua, você vai colocar uma máscara, daquela máscara branca, tá? A máscara branca, tem que fique claro, é para a pessoa que está sintomática, né, com tosse, com coriza, qualquer sintoma respiratório, ou para uma pessoa que mora na sua casa e esteja cuidando de uma pessoa sintomática. No caso, as 2 pessoas estariam com máscara branca, tá? E existem umas outras máscaras que a gente vê pessoas usando na rua, também não precisaria. Tem a tal da máscara N95, por exemplo, aquela máscara mais bojuda, né? Aquela máscara é uma máscara que temos poucas, né, disponíveis, é uma máscara que é para o profissional de saúde, e mesmo assim, a OMS mesmo, ela define que para muitos profissionais de saúde bastaria a máscara branca, só que o que a gente vê nos outros países, né, nos atendimentos, é a máscara N95 para todos eles. Como a gente tem pouca, a gente prioriza o profissional que vai ter contato direto com a parte respiratória do indivíduo, por exemplo, quando tem que colocar a pessoa no respirador, tem que fazer uma intubação. Esse procedimento ele é um dos que gera o tal do aerossol, que é como se fosse uma partícula muito fina. Tá? E por isso essa máscara é importante para esse profissional, porque ela vai filtrar essa partícula muito fina. Ela não é a partícula que é o perdigoto que a pessoa falando vai emitir, né? É uma partícula mais especial e mais infectante, digamos assim. Então, a máscara que se usa quando precisa usar é a máscara branca, que é a máscara que a gente fala cirúrgica, tá? Como a gente também vai ver uma escassez desse material, o Ministério da Saúde, inclusive, já sugere para pessoas que não tenham disponível essa máscara que façam a cobertura com pano, tá? Como se fosse uma espécie de cachecol, né? Para evitar o perdigoto de ir, né? Isso são medidas que tem que estar associadas às outras medidas básicas, que a gente já conversou, está todo mundo, espero eu, sabendo que é de lavar sempre a mão com água e sabão, ou se não tiver torneira, álcool gel, pelo menos 70%, tá? Não adianta lavar a mão e usar álcool gel, você está desperdiçando álcool gel que já está em falta, então deixa o álcool gel para quando você está longe da torneira, né? Eu vejo, antes de fechar, né, eu estava vendo muito restaurante fazendo isso, no banheiro o álcool gel, não tem necessidade disso. Né? Um ou outro. Não precisa dos dois. Não adianta gastar de uma forma
burra, digamos assim, um insumo tão valioso, né? Se a pessoa, por exemplo, fala. Desculpe, não, eu queria só voltar num ponto que, assim, que eu acho que é um ponto bastante sensível. Toda essa quarentena tem justamente esse objetivo, de evitar que as pessoas, e o nível de instrução é para evitar que a gente leve muita gente para os hospitais e aí, na verdade, cria um problema para quem está atendendo e também aumenta a probabilidade de contágio, né? Então, só nesse, se você puder voltar um pouquinho, assim, só para entender melhor. Eu comecei a tossir, estou com febre, não estou com febre. Em que momento eu devo começar a usar uma máscara, me isolar das pessoas? E a pergunta depois seria o seguinte: e aí eu estou com uma coisa leve, vou me isolar, vou ficar em casa. Qual é o segundo momento em que eu disparo algo? Qual é o indicador que me leva a dizer, não, agora está na hora de ir para o hospital, de fazer um tratamento mais forte, né? Como é Então, que é você essa com uma situação? suspeita de um resfriado a princípio, de uma gripe, né? Com ou sem febre, de preferência, todo mundo tem que ter termômetro em casa para ferir essa febre. A sensação de febre, ela não é precisa para a gente, né? A gente precisa que seja ferido e confirmado que é febre mesmo, mas a febre por si só não te leva para o hospital, tá? Começou com tosse, começou com coriza, sintoma do resfriado comum, vai ficar em casa, vai colocar uma máscara para evitar espalhar vírus no ambiente e contaminar outras pessoas. Se você apresentar os sinais de alarme que a gente fala, que é falta de ar, o cansaço para fazer médios esforços, você foi da cama para a cozinha pegar uma garrafa de água, sentiu cansado, é o momento de você ir para o hospital, para emergência. Tá? Ou um outro sinal que já é um pouco mais avançado, que é posterior a isso, seria as mucosas ficarem azuladas, as pontas dos dedos ficarem azuladas. Tá? Isso aí já que a gente chama de cianose. Isso já é um sinal mais grave que também, provavelmente, você já devia ter ido no hospital, porque já teve sinal isolado de mão ou lábios azulados, por exemplo, é para ir para o hospital também. Legal. Uma outra pergunta que tem assim, muito frequente também. Precisei sair de casa, né? Quais são as precauções que eu devo tomar para sair de casa? E depois, quando voltar, qual é o procedimento? O que precisa ser feito? Sim, o principal quando você tem que sair de casa é você ter uma máscara branca cirúrgica para poder evitar que você jogue vírus no ambiente, tá? Com perdigotos. Além disso, o inglês chama de social distancing, né? Manter a distância social. Isso varia da literatura. A OMS fala em 1 metro, tem literatura que fala em 1,5 metro, tem gente que fala até em 2 metros. Mas, em média, 1,5 metro de distância, e seria uma distância segura para, ao você falar com outra pessoa, os seus vírus que você possa estar emitindo mesmo com a máscara, que isso não chegue na outra pessoa, tá? Além disso, etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? Se tiver que tossir, não é mais para colocar a mão na boca, que essa mão você vai colocar em algum lugar depois. É tossir para o cotovelo. Então, teve que tossir ou espirrar, tosse para o cotovelo, tá bom? Seguir lavando mão ou utilizando álcool 70% sempre que possível, sempre que entrar em contato com uma superfície. Isso é inevitável, porque a pessoa tem que ir numa farmácia às vezes, não pode não ter quem possa ir para ela, tem que ir num supermercado, né? Tá se falando muito, tem muito idoso na rua. Muitas vezes esse idoso, né, a gente tem que ver o outro lado. O idoso pode não ter um familiar perto dele, pode ser uma pessoa realmente sozinha, e ele pode precisar ir na rua, né? Então, ele tomando essas precauções, caso ele esteja sintomático, isso vai diminuir a chance de transmitir para alguém. E mesmo que se ele não estiver sintomático, né, no caso, o que vai mudar é isso? O sintomático vai estar com máscara. Mas o paciente que não esteja, né, o cidadão que esteja assintomático, a princípio sem doença, ele vai ter que tomar essas medidas de manter a distância social, lavar a mão ou passar álcool 70 da mesma forma. Não adianta o paciente assintomático, isso é importante, ir para a rua de máscara. Isso não diminui muito a possibilidade dele adquirir a doença, né? A não ser que ele tivesse com a tal da N95, mas aí, mais uma vez, seria um exagero absurdo as pessoas estarem de N95 na rua, se elas estão indo no mercado ou na farmácia. Não precisa, a gente tem uma limitação de recurso que temos, inclusive no hospital particular, e a gente tem que alocar esses recursos de uma forma racional. Não adianta querer se proteger, comprar 50 litros de álcool gel e só você tem aquilo e um monte de máscara se os seus vizinhos estão todos desprotegidos. Então, a gente Legal. tem que pensar no coletivo. Legal. Aproveitando isso que você falou aí dos idosos, o governo começou essa campanha da vacinação para a gripe, né?
Privilegiando aí os profissionais de saúde, os idosos. E eu vi muita gente perguntando o seguinte: bom, o que eu devo fazer? Eu devo tirar o meu pai de casa para levá-lo para tomar a vacina e ele vai correr o risco do contágio, ou eu deixo ele em casa e evito a vacina, deixo essa vacina para depois? O que é o melhor roteiro a ser feito? Recomendação oficial do Ministério da Saúde é que os pacientes, os idosos, principalmente, agora a gente profissional de saúde, sejam vacinados sim. Se não fosse, eles não iam adiantar campanha nenhuma, ainda mais nesse momento. Qual que é o cuidado a mais que o idoso tem que ter? Exatamente, manter a distância, evitar todo mundo correr hoje, que começou a vacinação, correr todo mundo hoje, tá? Dá uma semana, espera, pega a informação se o posto está lotado ou não. Quando for ao posto, manter uma distância na fila, pelo menos 2 metros de distância do próximo que vai tomar a vacina. E no Rio de Janeiro tem uma medida muito interessante, que é o drive-thru de vacina. Então, por exemplo, eu vou pegar minha mãe, colocar ela no carro, ela que está com medo também, óbvio, colocar ela no carro, vou para o posto Detran, são 4 postos do Detran que estão fazendo isso, tem que checar exatamente quais são. Você entra no Detran, vai vir o enfermeiro fazer a vacina, ela não vai sair do carro, ela vai abrir a janela, vacina no deltoide, no braço, tá imunizada. Então, assim, são medidas para a gente tentar evitar que isso se espalhe. Eu não sei se isso é oficial, mas parece que o Crivella, inclusive, fez uma medida em médicos e enfermeiros podem pegar quantidades maiores de vacinas para poder vacinar o seu prédio, por exemplo. Tá? Tô para checar isso, se isso for verdade, faz sentido, né? Eu, por exemplo, rígido, sei fazer a aplicação da vacina, vou pegar uma quantidade X, dependendo do número de doses do meu prédio, e bater na porta, me identificar e oferecer a vacina para todos eles. É uma medida eficaz também que evita esse risco, né, do contágio. Perfeito. Nessa linha da vacina, também teve uma pergunta de uma pessoa que disse que os pais tinham tomado vacina para pneumonia há um tempo atrás. E ela perguntando se o governo deveria incentivar também essas vacinas, dado que o vírus, no final, ele provoca uma pneumonia, né? Sim, então, mas são 2 coisas separadas. O vírus provoca uma pneumonia viral, tá? Essa vacina, são 2, na verdade, né? Tem uma vacina com 13 tipos de pneumococo que são prevenidos e tem uma outra vacina que são com 23. Existe todo um protocolo de espaçamento entre cada uma delas. Uma tem que reforçar com 5 anos, a outra não. Não é para todo idoso. Isso existe idosos acima de 60, não é nem idoso, né? Mas acima de 60 anos, com algumas doenças, por exemplo, tem essa indicação. Um paciente de 60 anos, asmático, um paciente de 60 anos com algumas outras doenças, eles têm indicação de tomar vacina pneumocócica, antipneumocócica. Só que essa vacina é dada, não é no posto de saúde normal, não dá para aproveitar nem o drive-thru, nem a vacina da gripe. Elas são em centros de referência. Então, o ideal é que todo mundo de risco já estivesse imunizado, né? Mas, infelizmente, não estamos. Agora, cabe você prevenir mais uma doença. Qual que é a questão principal com influenza? A gente quer evitar que o paciente que tem o influenza sazonal, né, a gripe para a qual a gente toma vacina anual, a gente quer que esse paciente, se ele não tiver gripe, ele não vai chegar na emergência com gripe sazonal. Se ele chegar imunizado, eu sei que a suspeita aumenta para Covid-19. Se ele chegar sem imunização, eu não sei se aquilo é gripe normal ou se é Covid-19. Né? A gente tem uma falta de testes também. Então, uma maneira da gente, evitar que os leitos fiquem superlotados, que o maior problema desse boom e dessa curva exponencial de casos é o colapso do público e do privado, de não ter leito suficiente, tanto de medicina intensiva quanto de leito normal, né? Então, a gente, quando faz essa imunização um pouco adiantada, antes da hora, digamos assim, a gente evita essa ida ao pronto-socorro por doente com gripe sazonal. Então, a gente diminui um pouco a ocupação dos hospitais e evita esse fator de confundimento. Perfeito. E é importante tomar. Legal. Aproveitando nessa linha, eu estava te provocando um pouco antes disso, que era o seguinte: a gente tem números muito diferentes, né, em países como Coreia do Sul, Itália, Estados Unidos, Alemanha. Então, só para exemplificar, na Coreia do Sul foram praticamente 9 mil casos e 111 mortes, enquanto na Itália 64 mil casos com mais de 6 mil mortes. E a Alemanha com 29 mil casos e apenas 118 mortes, né? Dá para explicar essa diferença? E tem sempre um questionamento muito grande hoje, até por conta do impacto econômico, da questão da quarentena, né? Até que ponto ela, de fato, é válida, né? Acho que se você puder falar um pouquinho disso aí, para as pessoas terem noção, acho que seria interessante também. Vamos lá. A gente tem a primeira recomendação do isolamento social.
né, da distanciamento social, que é isso que eu acabei de falar. Uma vez que você se torna sintomático, você entra em auto-quarentena, você fica 14 dias na sua casa, porque, em teoria, pelos estudos até agora, ao 14º dia você estará sem infectar novas pessoas, tá? Isso é uma auto-quarentena, isso é uma medida que o paciente, o cidadão vai ter, né, por cidadania. É diferente do lockdown, que é o fechamento, o bloqueio da cidade inteira, como é feito em alguns países, em vários países, por sinal, tá? A gente vê essa diferença entre, por exemplo, a Coreia do Sul, que teve a política principal deles foi testar muito e muitas vezes, tá? Além do que, eles tinham com o aplicativo de celular a possibilidade de falar se tinha gente em risco perto de você, etc. Tá? Então, isso foi uma tática que deu muito certo. Tá? A China, até como ditadura, conseguiu fazer um lockdown bruto, de ninguém na rua. Ninguém na rua, no máximo, para ir no mercado e na farmácia. Na Itália, a gente já tem caso, por exemplo, da cidade de Bergamo e da cidade de Lodi, né, que são cidades que o gráfico mostra, é só pesquisar depois no Google, você vê esse gráfico. A cidade de Lodi, ela tomou essas medidas de lockdown cedo, tá? No dia 24 de fevereiro. Cidade de Bergamo, que tinha uma curva semelhante, só foi tomar essa medida no dia 8 de março, 2 semanas depois. A cidade de Bergamo viu o caos total acontecendo, tá? Com colapso real da saúde de lá. Não tinha mais respirador, não tinha leito, chegou-se ao ponto em Bergamo de paciente acima de 80 anos, olha, não vai ser nem atendido, não adianta ir para o hospital que não vai ser atendido. Eles eram literalmente deixados para a morte. Essa é a consequência do colapso se ele chegar. Isso não só se for causado pelo Covid-19, né? O idoso pode infartar, o idoso pode ter um AVC, o idoso pode ter... Ou o jovem, ele pode ter qualquer outra doença. É até uma doença que seria tratável normalmente, só que como não tem leito para tratar, esse paciente vai morrer. Então, a questão dessa tática de lockdown, ela é um passo à frente, né? Um passo quase que governamental, né? Uma regra. Se você quebrar, você tem multa, você pode ser até preso. Ela visa diminuir o que está na moda do achatar a curva, né? Diminuir a incidência dos casos e para que isso passe do ponto em que a gente conseguiria atender. Mesmo que talvez a gente não consiga diminuir tanto o número absoluto de casos, a gente consegue espalhar e talvez dar conta melhor de todas as emergências em saúde, por exemplo. Então, na Itália, passou por um momento, em Bergamo, por exemplo, de lockdown, não tinha mais CTI, o centro cirúrgico foi transformado em CTI para usar o respirador que tem lá, a emergência virou CTI, tudo foi virando CTI, não tinha onde enterrar os pacientes, não tinha para cremar, teve aquela foto trágica, né, dos caminhões do exército indo levar os corpos. Então, assim, é o caos absoluto. Então, quando você tem essa discussão que é super válida do caos econômico, da crise econômica, de falência, de tudo isso, isso é muito importante. Só que se a gente não tem outra opção que não fazer o lockdown, a gente não tem disponibilidade de teste, a nossa orientação é essa. Você tem doença leve, você vai ficar em casa e não vai nem testar. Vai tratar como uma gripe normal, partir do princípio que você está com Covid e tratar dessa forma. Né? A gente não tem o tamanho da Coreia e o dinheiro da Coreia para poder fazer o que eles fizeram, por exemplo. Né? Então, a gente nos resta isso, distanciamento social, auto-quarentena, e estamos caminhando para o lockdown. Né? Em alguns estados já está uma coisa mais avançada nesse sentido, né? Já fecharam escolas em vários lugares, restaurantes estão com 30% da capacidade, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, assim, vai ter crise econômica agora? Vai, mas se a gente demorar para tomar essa atitude, pelo menos de se auto-isolar, eu estou fazendo um auto-lockdown, né? Estou fazendo um lockdown meu, eu vou para o hospital e volto. Né? Então, para tentar conter isso. Ah, mas no jovem essa doença é leve, no jovem é uma gripezinha. Tá, mas a gente está num país em que geralmente as pessoas moram com outras pessoas. Então, eu posso não ter risco nenhum. Né? Mas se eu tenho a minha avó na minha casa, ou a minha mãe na minha casa, por exemplo, minha mãe não estou nem visitando. Periga de eu pegar essa doença até de uma forma assintomática, o assintomático também transmite, e passar para uma pessoa de risco. Né? Então, não dá. Ah, mas então não vamos fazer lockdown. Então, o pessoa de não risco, o jovem vai trabalhar e ele volta infectado e transmite para a mãe, né? Ou para a avó, ou para uma irmã mais velha, por exemplo. Aí está o problema de você fazer uma restrição mais solta. Né? Mas isso é muito discutível, isso é um assunto muito delicado. Mas assim, o que a gente já viu é que ele cresce de forma exponencial, né? Por isso que as pessoas até estão dizendo, bom, mas tem poucos casos, mas os casos crescerão de forma exponencial. A ideia justamente é impedir que ele exponencialize tanto. Tem várias Para te dar número do diretor da OMS hoje,
né? Ele falou que demoramos 67 dias para chegar nos 100 mil casos. Depois desses 67, foram 11 dias para 200 mil casos. E agora, para chegar em 300 mil casos, foram 4 dias. É isso. Então, assim, a medida tem que ser tomada de forma única. Cada dia, se em 4 dias eu conseguir 100 mil casos a mais, cada dia é primordial. Né? 14 dias deixou Lodz numa forma viável de funcionar e deixou Bérgamo num caos completo, a cidade fantasma. Assim, é chocante. Eu tenho amigos italianos, médicos italianos, eu trabalhei na Itália, inclusive no hospital italiano, fiquei um mês lá, em Bolonha, e, assim, a realidade do que eu vi, que eles me mandam agora é absurda, né, de Bérgamo. Não, ele vai exponencial. Tem uma pergunta que muita gente fazendo, é o seguinte, a pessoa pode pegar o corona 2 vezes? O coronavírus? Então, na teoria não deveria, né? Você cria imunidade e essa imunidade seria permanente, ou pelo menos por um longuíssimo tempo. Só que tem relato de caso de reinfecção. Só que a gente também não... E são muito poucos, tá? Muito poucos de relatos. Porém, a gente não sabe se isso é uma falha do método de teste ou se a pessoa realmente teve uma reinfecção, se ela pegou de novo o vírus. São 2 cepas, pelo menos até agora, cepa S e cepa L, né? São 2 tipos de vírus ligeiramente diferentes. Não se sabe se a pessoa teve um, pode infectar com o outro, isso não está esclarecido ainda. A gente está num momento de muita dúvida, né? Com estudos novos saindo, enfim, para tentar descobrir o mais rápido possível, né? E o cidadão que está bem hoje, a pessoa que está bem, o que dá para fazer para aumentar a imunidade? Para que mesmo que ele pegue, seja um negócio mais brando aí. Vamos lá. Primeira coisa, mais importante, o que não fazer, tá? Não cair em... estamos todos com medo, né? Então, a pessoa com medo, ela fica suscetível a ser enganada de uma forma mais fácil. Então, estão tentando vender tratamentos, seja de médicos criminosos, seja de profissionais outros da saúde, ou nem isso. Tá? Então, estão tentando vender tratamentos não aprovados pelo Conselho Federal de Medicina. Tá? Ozonioterapia não é nem aprovado pelo CFM. Tá? Isso seriam testes, assim, não é para fazer, não existe isso. Estão inventando ozonioterapia pelo ouvido, câmara de ozonioterapia até retal, já estão tentando vender. É um absurdo. Você vê mídia... que eu estou fazendo aqui o tratamento com ozonioterapia. Isso não adianta absolutamente nada. Vão levar o teu dinheiro e vão arriscar a sua saúde. Soro para imunidade com várias vitaminas. Você quer vitamina, você vai comer saudável. Então não adianta tomar soro. A Cláudia Raia foi tomar soro para imunidade. Não existe um tratamento advogado por médicos que tenha comprovação científica decente de que isso vai aumentar a sua imunidade. A recomendação que a gente dá são as básicas. Dormir direito, comer direito, praticar atividade física. Agora a gente está restrito. Vai tentar fazer atividade em casa. Né? Então, tem personal fazendo treinamento com videoconferência. Eu sei que para o idoso isso é um pouquinho mais difícil, mas dá um jeito, né? Assim, a gente tem que criar soluções, criar mesmo, tem que ser criativo nesse momento, né? E manter uma vida, os hábitos saudáveis, não fumar. O cigarro piora também uma infecção por coronavírus. Então, tem todos esses fatores. Nada milagroso, não tem milagre. Tem gente também querendo tomar agora hidroxicloroquina ou cloroquina para evitar o vírus, porque foi dito que um teste, um estudo resolveu 100% dos casos. Tá? Isso era um estudo que a gente fala fraco, era um estudo pré-clínico, in vitro, não era randomizado, enfim, todos os critérios de um estudo, não digo mal feito, mas um estudo ruim, com uma evidência fraca, todos os critérios de fraqueza do estudo estão no estudo. Então, assim, isso, tudo bem, deu uma ponta de esperança para a gente, e para a gente, né, também não entrar em pânico, existem estudos sérios sendo feitos hoje. Então, por exemplo, a OMS começou um estudo chamado Solidarity e a Europa começou um estudo chamado Discovery. Eles estão testando sim a hidroxicloroquina e a cloroquina. Além disso, um antiviral que é utilizado no HIV, que é o Caletra, e o Remdesivir, que é uma outra medicação também que pode ter um efeito. Então, assim, em cerca de 15 dias a gente deve ter já algum resultado com relação a isso. Grupo médico, a gente recebe áudio de um suposto colega que está usando e que está tendo, olha, melhora absurda. Isso não tem valor nenhum se não for testado com rigor. Senão o tiro sai pela culatra. Essas medicações são caras, essas medicações têm efeitos colaterais. Todo mundo também, desesperado, corre para a farmácia, esgotou para quem precisa por outros motivos essa medicação. Então não é para correr para a farmácia para comprar droga milagrosa.
não é para ir para a farmácia de manipulação, fazer manipulação de droga milagrosa. Então, a gente tem que ter calma e vai para uma fonte confiável, manter a gente... No meu Instagram, estou atualizando quase todo dia, colocando lá se está saindo alguma coisa, saindo fake news, para tentar nosso papel como médico é também divulgar, né? Então, minha cirurgia, a grande maioria foi cancelada da semana que vem, então estou aproveitando para produzir conteúdo para ajudar de alguma forma, né? A gente tem informação para combater isso agora, que a gente tem. Tá certo. E evitar esses remédios aí das pessoas saírem na frente tomando uma coisa, achando que ouviu vai dar certo, mas até tendo algum avanço, né? A mensagem principal é essa, que com alguns medicamentos. Eu vi muita coisa também usando azitromicina, né? Com antibiótico conjugado com esses outros aí, né? Isso. Aí seria, não sei se por efeito antibacteriano de uma possível infecção secundária, uma infecção em cima do vírus, né? Você tem uma infecção viral, defesas baixas, pulmão agredido, pulmão inflamado, e você dá o espaço para uma bactéria que a gente falou oportunista se instalar ali e fazer uma pneumonia bacteriana em cima dessa pneumonia viral. Tá? Ou se existe um efeito direto da azitromicina contra o vírus, né? Isso não está estabelecido também, mais uma vez. Foi aquele estudo lá pré-clínico, bem rudimentar. A azitro nem está sendo testada nesses grandes estudos da OMS e da Europa. Tá? A hidroxicloroquina e a cloroquina, sim. Inclusive, a mensagem é essa, não corre para a farmácia para comprar, porque vai faltar para quem precisar. Não adianta você ter para se você precisar e o teu vizinho está lá sintomático morrendo, jogando vírus para todo lado. Não adianta. Quem precisa da droga tem que receber a droga. Então a gente tem que pensar no outro também. Se a gente entrar em pânico e achar que a coisa, meu Deus, é pior. O povo vira violento, o povo fica deprimido, o povo suicida, o povo vai à falência, enfim. A gente tem que ter calma dentro do possível, né? E acho que você falou um ponto aí, que é pensar no outro, é muito também ter a nossa responsabilidade, né? A gente viu casos de pessoas infectadas, sabiam que estavam infectadas e continuaram aí circulando. Então, o sujeito esteve infectado, ele pode apertar um botão no elevador, num corrimão de escada que ele pega, está passando isso para alguém. Então, é importante as pessoas terem a noção disso, né? Sim. Stefano, para a gente ir para o final aí, se você quiser dar uma fechada, e seria legal também você deixar suas redes disponíveis aí para te acompanharem também, dado que você está nesse dia a dia, acho que é bom a gente estar sempre com essas informações atualizadas aí. Tá certo. No Facebook eu tenho a página, nem tinha essa página, né, que é a Stefano Fiuza, que basicamente ela veio da minha página pessoal e agora tudo que eu coloco no Instagram, que é a rede principal, está sendo automaticamente jogado no Facebook para que as pessoas tenham mais acesso. A rede principal que eu estou usando, que eu sempre utilizei, é o Instagram, então é o @Stefano Fiuza. Quem quiser segue lá que vai ter, enfim, vou colocando atualização, vou colocando fake news, vou colocando o que tiver de novidade para a gente e repetindo muitas vezes o básico, né, que a gente precisa ouvir. Então, higiene, etiqueta respiratória, lavar a mão, evitar tocar no rosto, é dificílimo, né? Teve acho que uma americana que estava falando, não, então não vamos tocar no rosto, né? E não é bom, que a gente pode transmitir. É instintivo, o brasileiro tem uma coisa muito próxima de querer abraçar, de querer dar beijo. É engraçado você chegar para uma pessoa e vai cumprimentar e, opa, não, melhor não. Eu acho que hoje as pessoas estão começando a se conscientizar nesse ponto. Mas, por exemplo, semana passada, que foi quando eu fiz o vídeo, né, que você repostou o primeiro, eu estava ainda numa reunião, o corona começando, acho que 70 casos no Rio de Janeiro, no Brasil, e os caras, poxa, CEO de não sei o quê, né, gente com curso superior, não, isso não é nada, isso é uma gripezinha. Se abraçando e todo mundo feliz, a gente, vamos manter a distância, vamos pegar o álcool gel, e as pessoas não estavam preocupadas. Demorou 10 dias para as pessoas começarem a se preocupar. Né? Essa coisa do ir na rua também, você vê, né, eu vejo indo para o hospital e voltando, um monte de gente na rua como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, assim, não está normal, a vida não está normal. É um pouco de prisão domiciliar, sim, a gente tem que fazer sacrifício agora para poder evitar uma consequência muito pior no futuro. Agora a gente tem a possibilidade de se conscientizar, ficar em casa, na medida do possível, quem puder trabalhar de casa, fazer o home office, quem não puder trabalhar, vai estudar, vai ler um livro, vai meditar, entendeu? Isso a gente pode fazer agora de uma forma consciente, né? Na Marinha a gente falava disciplina consciente. Se a gente não fizer isso agora, daqui a um mês que seja, a gente vai estar pagando um preço muito mais caro, a gente vai estar obrigado a ficar em casa, com militar na rua, se for possível, com polícia, se a gente deixar essa coisa explodir. Quem pode vencer
o coronavírus não é só o governo, tá? Claro que o governo tem um papel importantíssimo, né? Mas isso é muito nosso papel de cidadão. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai ter um problema sério. Perfeito, é isso mesmo. Isso até para dar um depoimento, eu aqui, toda a família, a gente não sai de casa, mas não sai de jeito nenhum. Assim, é quarentena já há alguns dias e confio muito nisso. Se a gente fizer esse dever de casa agora, a gente vai vencer isso mais rápido, né? Isso. Queria te agradecer, falar para o pessoal só também deixar uma mensagem, né? A gente está vendo aí, o governo está fazendo algumas ações, aí tem ainda, precisaria ter um entrosamento melhor, certamente, entre o governo federal e os governos estaduais, né? Mas o que eu acho importante é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho que a gente, como cidadão, especialmente quem tem mais condição e pode, está na hora da gente fazer uma corrente, justamente poder ajudar os outros, né? O vírus, na verdade, ele consegue se espalhar muito fortemente porque ele usa da nossa capacidade de interação com os demais, né? Então, ele potencializa isso dessa forma. Está na hora da gente usar isso para ajudar os outros, né? Então, já ajudar aqueles mais necessitados. A gente já deu alguns exemplos disso. Você não estava trazendo a sua diarista para casa, mas continue a pagar. Algumas pessoas que você faz algum serviço, adianta algum serviço para ela e depois você compensa. Quer dizer, vamos tentar fazer essa corrente para ajudar as pessoas, né? O Estado vai fazer a parte dele, mas a gente, como cidadão, pode fazer muito, né? Então, eu acho que tem várias ações aí pelo caminho. A gente está montando um grupo também aqui para ajudar, para divulgar boas práticas, boas ações que estão sendo feitas. Então, eu queria deixar esse convite e esse incentivo para a gente realmente vencer isso mais rápido e poder voltar a uma vida normal aí, né? Poder voltar a fazer as coisas, sair de casa e trabalhar, se divertir, tudo isso. E acho que se a gente ajudar os outros e for responsável, a gente passa isso mais rápido e com menos dificuldade, né? Então, Eu eu estou queria... vendo uma campanha para fazer compras, por exemplo, você tem um restaurante que você costuma ir, a maioria dos restaurantes, por exemplo, estão fazendo um serviço de delivery ou de takeaway, você passa lá e pega, né? Passa de carro, fechadinho, pega o pacote, limpa o pacote quando chegar em casa, tira, enfim. É uma medida de baixo risco para você pegar uma doença e você consegue fazer, pelo menos, aquele empresário ali que está dando emprego, está gerando emprego, manter aquele mínimo rodando ali, né, para ele conseguir fechar a conta do mês e não quebrar, não ir à falência. Então a gente tem que ter essa consciência, como você falou, a sua diarista se vira com a sua casa, deixa ela no lugar dela lá sem pegar transporte público, paga o salário dela. É isso, a gente não se ajudar agora, não tem muita saída. Vamos fazer sacrifício para ajudar todos. E eu queria agradecer então todo mundo, dizer que a gente vai fazer outras lives essa semana ainda, vamos trazer outros temas, né? Falar um pouco de economia, o que está fazendo, o empreendedor, o que dá para fazer, algumas ideias. Então, a gente vai divulgando para vocês e fica o convite aí. E o que vocês quiserem sugerir de assuntos também, mandem para a gente aqui, para a gente trazendo pessoas para a gente fazer esse bate-papo. Obrigado aí para todos, boa noite aí, Stefano, obrigado aí mais uma vez. Um E abraço. vamos vencer essa batalha aí. Forte abraço a Vamos, todos. um abraço. Tchau, tchau.